Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma, e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos responder uma pergunta. Será que os espíritos desencarnados podem se fazer percebidos através dos cheiros? Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, nos afirma através do espírito de Erasto que nós podemos desenvolver 7 sentidos, além daqueles que nós já conhecemos, como por exemplo a audição, o olfato, a visão, o paladar e o tato, que são sentidos sonambúlicos e também os sentidos mediúnicos. Esses 2 sentidos adicionais que Kardec nos traz, ele classifica de forma geral como o sentido espiritual. E esse sentido espiritual pode ser despertado através do fluido magnético dos espíritos. Através dessa irradiação dos espíritos, desses eflúvios que eles conseguem de alguma forma direcionar através dos seus pensamentos, eles podem ativar, por exemplo, os órgãos vitais de espíritos encarnados, como por exemplo o olfato. E é por isso que muitas pessoas relatam que após a perda de um ente querido, tempos depois, eles têm a sensação de pensar naquele ente querido e conseguir sentir cheiro de perfume, de flores ou de qualquer outro tipo de cheiro que nos remeta a esse espírito familiar. No Livro dos Espíritos, lá na questão 514, os espíritos nos alertam que nós podemos nos aproximar ou trazer para perto de nós espíritos desencarnados através da nossa sintonia de pensamentos, sentimentos e afeições, seja para o bem, como também muitas vezes para o mal. Porém, a gente só consegue realmente se afinizar ou se aproximar desses espíritos quando os espíritos protetores permitem. E muitas vezes eles permitem isso para nos gerar certos alertas ou até mesmo para servir de determinado aprendizado. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, afirma que os médiuns sensitivos ou impressionáveis conseguem perceber a aproximação de determinados espíritos. E ele capta essa percepção desse espírito através do sentido físico ou nervoso. E muitas vezes, através dessa aproximação, ele consegue perceber ou sentir se esse espírito é bom ou mal. Quando há aproximação desse espírito, ele pode sentir uma sensação de leveza e de pureza, quando o espírito é bom, ou tem boas intenções, e também sentir uma situação, de penosa ou desagradável, quando muitas vezes esse espírito vem com intenções maléficas. E muitas vezes, em determinadas situações, ele consegue inclusive sentir o cheiro da impureza daquele espírito. Por isso que é muito comum, em alguns trabalhos mediúnicos, os médiuns relatarem que sentem cheiro de álcool, de cigarro, ou muitas vezes de odores vinculados ao desencarne daquele espírito e que fica armazenado na sua memória espiritual. Kardec também nos afirma que os espíritos podem se manifestar usando alguns sentidos, seja através da visão, pela aparição, seja através muitas vezes da audição, utilizando os ruídos, ou através do olfato, muitas vezes com esses odores que a gente não consegue explicar a causa. E quando ele se utiliza desses odores, ele é muito perceptível, mas também pode levar o médium à interpretação equivocada, gerando erro de interpretação sobre a aproximação daquele espírito. Sendo assim, é necessário que o médium se utilize sim desse recurso, mas também utilize outros meios para facilitar o entendimento da mensagem. A espiritualidade nos dá alternativas e possibilidades para facilitar esse nosso entendimento. E aí cabe a cada um de nós utilizar todas essas ferramentas para melhor interpretação da mensagem e também utilizar esse conhecimento da doutrina espírita para que a gente possa evoluir para o bem e exercitar aqui a nossa caridade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.